Olá, seja bem-vinda ao canal Florescendo em Cristo. Todas as manhãs, de segunda a sexta, colocamos devocionais inspiradores para você, mulher, crescer espiritualmente em cada etapa da sua jornada cristã. Então, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e deixe seu like para chegar para mais pessoas. E no devocional de hoje, abordaremos o tema da dúvida à missão. Enviados para fazer a diferença. Iremos meditar na passagem de Marcos, no capítulo 16, do versículo 14 ao 18 e no versículo 20. Então, se pararmos para pensar por que Cristo repreendeu os discípulos e depois o enviou a uma poderosa missão. Então, a primeira lição que podemos aprender com essa passagem é: devemos vencer a incredulidade. E lá em Marcos ainda, no capítulo 16, do versículo 14, diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do seu coração, porque não acreditaram no que os tinham visto depois de ressurreto. Então, a primeira lição que podemos aprender com o Senhor nessa passagem é: devemos vencer a incredulidade com fé. Então, nós precisamos vencer a incredulidade e ter fé em Jesus, né? Se queremos cumprir uma missão, né? Viver o chamado do Senhor. Então, Jesus, ele repreende os seus discípulos por causa da sua incredulidade e a dureza do coração deles. Mesmo com Jesus fazendo tantos milagres e Jesus ressurgindo ao terceiro dia, eles não acreditaram. Então, eles tiveram dúvida no seu coração. Então, o Senhor, ele repreendeu os seus discípulos por conta dessa atitude e dessa ação deles, por conta da incredulidade deles, né? Então, Jesus, ele nos ensina a necessidade de termos fé para cumprir a missão divina. Então, precisamos ter fé para poder cumprirmos o propósito do Senhor aqui nessa terra, durante nossa jornada cristã. Então, ele nos ensina muito mais do que só vencer a incredulidade. Ele ensina que as dúvidas podem até surgir na nossa vida durante a nossa caminhada, mas nós devemos, necessitamos e é necessário vencê-las para vivenciarmos plenamente o chamado de Deus para nossas vidas. Então, hoje eu quero que você faça essa pergunta para você: o que em nossas vidas pode estar bloqueando o verdadeiro poder da fé? O que em sua vida pode estar bloqueando o verdadeiro poder da fé? Faça essa pergunta para você hoje. Pare esse vídeo neste momento, se for possível. Medite um pouco e comece a refletir e a pensar o que esteja fazendo, o que pode estar bloqueando o verdadeiro poder da fé na sua vida, de você romper com fé, além daquilo que você não pode ver, mas que você possa neste momento vencer a sua incredulidade. Talvez seu coração esteja duro, não consiga ouvir o Senhor, o chamado do Senhor para sua vida, ou até mesmo você não tenha mais fé. Então, que você possa neste momento, reavaliar suas convicções e possa voltar, e você possa vencer essa incredulidade com fé e romper, é necessário. Nós precisamos de fé para tudo. Então, se você quer romper a barreira da incredulidade na sua vida e não acreditar em Jesus, em suas palavras, em tudo que Ele fez, então que você possa viver verdadeiramente o chamado, você precisa vencer a sua incredulidade e ter fé em Jesus, verdadeiramente fé no chamado que o Senhor tem para a sua vida. E lá em Mateus, no capítulo 13, do versículo 15, diz assim: pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permitem que eu os cure. Então, a vontade de Deus é que nós consiga entender a vontade dele para a nossa vida, que é vencer a incredulidade, que é ter fé no chamado dele para a nossa vida, é ouvir e entender aquilo que o Senhor ele está falando conosco, aquilo que o Senhor ele deseja, é que nós voltamos para Ele e que nós permitimos que Ele nos cure por completo. Então, nós precisamos romper com a fé e vencer a incredulidade se quisermos viver o chamado do Senhor em nossas vidas. Então, a segunda lição que podemos aprender com essa passagem é: devemos proclamar o Evangelho a todos. Lá em Marcos 16, ainda no versículo 15 ao 16, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Amém? Então, o Senhor, Ele falou, Ele enviou os discípulos a pregar o Evangelho a toda criatura. Quando o Senhor fala toda criatura, Ele está falando de todas as pessoas que foram criadas pelo Criador. Então, que ainda não têm ou não conhecem a Cristo. Então, essa é uma missão nossa: pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, se as pessoas vão aceitar ou não, e aí já é uma decisão individual de cada um de nós. Então, devemos fazer o id do Senhor e pregar o Evangelho a todas as pessoas.
Então Jesus, ele destaca a nossa responsabilidade de compartilhar algo de Deus, né? A mensagem de salvação com o mundo todo, sem exclusão, levando uma mensagem de esperança a todos, não uma mensagem de esperança, de fé e de coragem. Amém? Durante essa jornada. Então Jesus, ele coloca diante dos discípulos um desafio ousado, que é levar a sua mensagem a todas as pessoas. E lá em Marcos, no capítulo 28, do versículo 19 ao 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ou seja, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do fim dos séculos. Então o Senhor, ele fala para os seus discípulos, para ide, e hoje ele fala para nós também, que nós devemos fazer o ide do Senhor, que é evangelizar, que é proclamar o evangelho a toda criatura. E quando estamos proclamando, estamos fazendo os discípulos de todas as nações. Então, o Senhor, ele nos ensina que devemos fazer discípulos, ide e pregar o evangelho, fazer discípulos. E também devemos fazer discípulo, ensinar eles a obedecer e guardar a palavra do Senhor. Então, você não pode só evangelizar, só pregar. Você deve também ensinar as pessoas a como guardar e a obedecer a palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor, ele tem nos ensinado. Amém? Então, forjar o caráter de Cristo nessa pessoa. E nesse momento você pode parar para pensar: será que você está preparado ou preparada para cumprir essa missão divina em sua própria jornada cristã aqui durante essa terra? Então, quem ainda você não conseguiu alcançar para Cristo? Então, devemos viver a missão, assim como os discípulos eles viveram. Romperam a barreira da incredulidade com fé, e aí eles viveram a missão. Então, depois que Jesus repreendeu eles venceram a barreira da incredulidade e depois foram enviados. Então, nós precisamos também vencer a barreira da incredulidade, crer nas palavras do Senhor, obedecer tudo que Ele tem nos ordenado, para podermos também sermos enviados, assim como os discípulos, preparados, entendeu? Então, você pode se perguntar se você está realmente preparado para viver esse chamado. E a terceira lição que podemos aprender com essa passagem é: devemos crer na promessa de sinais e milagres. Lá em Marcos ainda, no capítulo 16, do versículo 17 ao 18, diz assim: Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, esses sinais e milagres acompanharão, a Bíblia diz, aqueles que aceitam viver o chamado que é para todos. Então, quem vive a missão divina vai ver a manifestação do poder de Deus através dos sinais e milagres. Paulo diz, que o evangelho ele é poder de Deus. Então, quando você viver realmente esse chamado que Deus tem para sua vida, você vai viver isso na prática, ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Então, precisamos ter fé nessa promessa que o Senhor deixou, para nós, que aqueles que aceitarem viver esse chamado, terem fé, vencer a incredulidade, o medo e irem. E depois o Senhor enviar vocês e fazer a diferença, Então a fé, ela transforma as nossas vidas. Então que possamos viver esse chamado. Mas eles só acompanharão esses sinais e milagres aqueles que somente creem. Então você precisa crer, ter fé em Jesus e nas suas palavras e tomar posse dessa promessa para a sua vida, Então, para esse milagre e esses sinais acompanharem você durante essa jornada ou essa caminhada de fé que você está vivendo. Então Jesus, ele nos ensina que o poder de Deus, ele age por meio da fé. Então, a fé sem obras, ela é morta, Então, que possamos ter fé e em ação campo, proclamar o evangelho a toda criatura. Paulo diz que o evangelho, ele é poder de Deus. Então, a fé, ela transforma as nossas vidas verdadeiramente. Se queremos ser seguidores de Cristo, precisamos viver realmente o chamado de Deus, a missão de Deus para a nossa vida. Então, os seguidores de Cristo, eles são capacitados a realizar obras extraordinárias para confirmar a mensagem do evangelho de Cristo. Então, o Senhor, ele nos deu sim autoridade para fazer todas essas obras. Então, o Senhor diz lá no versículo 20, ainda de Mateus, no capítulo 16, do versículo 20, diz assim: Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Então, o próprio Senhor cooperava com eles, confirmando tudo isso através dos sinais e milagres, para eles crerem em Cristo. Então, o Senhor, ele nos deu autoridade. Então, o Senhor, ele capacita os seus seguidores, seus discípulos. Então, lá em Mateus, também no capítulo 28, no versículo 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então,
Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Então, nós precisamos também estar ligado à videira verdadeira, ter fé em Jesus, realmente ter Cristo em nossas vidas, para podermos esses sinais e maravilhas se manifestam através da nossa vida, né? Essas manifestações do poder de Deus. Então, nós precisamos ter Cristo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Se quisermos vivermos verdadeiramente o chamado de Deus, vivermos a missão, o propósito de ir pregar o Evangelho a toda criatura e fazer que eles obedeçam, nós também precisamos ser verdadeiramente discípulos. Precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nós devemos viver a promessa em nossa vida. Amém? Então Jesus ele não só nos promete sinais e milagres de cura, como também proteção, que mal algum vai nos acontecer e que Ele vai estar conosco até os confins da terra. Então o Senhor Ele vai estar conosco. Então a fé ela pode transformar as vidas, inclusive a sua, se você crer e tiver fé em Jesus. Então em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de temor, ou seja, de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Então devemos manter a chama viva do dom de Deus em nossas vidas, que possamos ter espírito de temor, não de temor nem de covardia, mas de poder, de autoridade que o Senhor Ele nos deu. Então que possamos viver verdadeiramente, plenamente o chamado de Deus para nossas vidas. Pai, neste momento, Senhor, oro por cada pessoa, Senhor, que esteja ouvindo esse vídeo, meu Deus, hoje, neste dia. Pai, eu oro para que o Senhor, meu Deus, toque no coração dessa pessoa, Senhor, para que ela possa viver, reavaliar, meu Deus, a sua jornada até aqui nessa terra. Se ela tem vivido, ou ela tem aceito o chamado do Senhor para a vida dele ou dela. Senhor, que ela possa rever essas convicções, conseguir vencer a barreira do medo e da incredulidade, para poder, Senhor, desfrutar da manifestação do Teu poder, Senhor, dos sinais e maravilhas que acompanham, meu Deus, aqueles que creem na missão, no chamado divino que o Senhor tem para a vida deles, o propósito, Senhor, para que o Senhor nos trouxe aqui. Então que possamos fazer discípulos, que nós possamos ir pregar, evangelizar todas as pessoas que ainda não conhecem, levar uma mensagem de fé, de amor e de esperança para as pessoas, Senhor, que perecem. Pai, neste momento, que o Senhor venha incentivar os nossos corações a evangelizar, a cada vez mais falar do Teu amor, Senhor. Que essa pessoa que esteja ouvindo possa, meu Deus, não só ouvir essa mensagem para si, mas que ela possa, meu Deus, sentir no seu coração e compartilhar com outras pessoas também essa mensagem, meu Deus, de fé. Pai, muito obrigada, meu Deus. Abençoe cada pessoa que esteja ouvindo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.